Paz do Senhor para todos, que Deus possa estar abençoando vossas vidas, esta madrugada, a qual o Senhor me impele a estar transmitindo aqui uma mensagem para a vida dos irmãos, para que vocês venham se fortalecer, se fortificar cada dia mais na palavra do Senhor. Aleluia. Em 1 Samuel 8 vai falar sobre o povo começando a ficar chateado porque Samuel já velho, Samuel já com uma idade avançada, então ele pega seus filhos e coloca em seu lugar para ser juiz sobre o povo de Israel. E ali ele deixa os filhos cumprindo a sua missão, e os filhos começam a errar, a se tornarem avarentos, a se tornarem presunçosos, usurpadores, pegando a oferta do povo e cometendo vários erros, o qual começa a desagradar ao povo. O povo se reúne, vai até Ramá, cidade de Ramá, cidade de Samuel, e ali contam para Samuel tudo o que estava acontecendo, tudo que eles estavam fazendo e que estava desagradando o povo. Samuel ouve aquilo tristemente e eles falam mais: olha, nós queremos um rei como os outros povos têm. Os filisteus tinham reis, os amalequitas, amonitas, todos os povos ao redor tinham rei. Mas o povo de Israel tinha um rei, o qual era o próprio Deus, que os guiava, que os tirou com mão forte do Egito, os conduziu pelo deserto, não lhes deixou faltar nada, não lhes deixava faltar nada, mas o povo é ingrato, obstinado a pecar, a errar, e aquilo desagradava a Deus. Mas Samuel era um homem de oração, um homem que buscava a presença de Deus, um homem que queria que todas as coisas ocorressem pela vontade de Deus. Então Samuel vai consultar a Deus. Samuel vai consultar a Deus, procurar saber a opinião do Senhor a respeito do que o povo estava pedindo, que era um rei. E Deus ali fica um tanto irado e fala: olha, esse povo desde o Egito vem errando, vem pecando, não me dão ouvidos, se desfazem de mim, saem da minha presença constantemente, e isso tem me desagradado. Mas eles querem um rei. Fala para eles que o rei vai escravizá-los, vai tomar suas filhas, vai confiscar suas terras e tantas outras coisas mais, Trazendo para os dias de hoje vivemos de uma forma em que existe não um rei, um monarca, mas existe um presidente, existe o governador, existe o prefeito, a qual nós somos subjugados a eles. Ou seja, você compra uma casa, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar água, você tem que pagar luz, né? Você tem que pagar os impostos para que você possa viver.
E não era diferente. Esses povos também, os amalequitas, os filisteus e outros povos mais, também tinham seus encargos a pagar. Eles também tinham que pagar para viver na terra, eles tinham que pagar para tudo que faziam, eles tinham que dar uma parte para o rei. Então nós vemos que verdadeiramente, se aquele povo escolhido, o povo hebreu, judeus, escolhidos por Deus, separados por Deus, para viver em uma comunidade governada pelo próprio Deus, eles não precisariam de nada disso. Tudo lhes seria dado em abastança, riquezas, tudo teria, porque Deus prometeu uma terra que manava leite e mel. Ou seja, não ia faltar água, não ia faltar luminosidade, não ia faltar nada. O povo ia viver em paz, em tranquilidade e sendo abençoado pelo Senhor. Mas o povo obstinado queria um rei. Não, mas nós queremos um rei. E Deus assim permite. Deus fala com Samuel, mostra o rei que seria, ou seja, o rei Saul, o primeiro rei. E aí nós vamos ver as consequências das nossas má petições, quando queremos fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, pelo nosso impulso, digamos assim, que muitas das vezes queremos fazer pelo nosso impulso, pelo nosso próprio meio, pelo nosso pensamento. Às vezes olhamos certas situações e achamos, pelo nosso olhar, pela nossa vista, que vai ser bom para nós. Mas esquecemos, nós que somos cristãos, nós esquecemos de primeiro consultar ao Senhor. Nós esquecemos de primeiramente perguntar a Deus se vai ser bom para nós, se isso vai ser do agrado de Deus. Irmão, eu estou falando, eu não sou hipócrita, eu também faço isso. Muitas das vezes quero tomar decisões sem consultar a Deus. Às vezes eu quero tomar decisões sem consultar a Deus. Eu olho, acho que é bom e faço. Depois vem o arrependimento. Porque acabamos batendo com a cara na parede, acabamos sofrendo algumas consequências. E muitas das vezes queremos até culpar a Deus pelo nosso erro. Senhor, por que tu permitiu que tal coisa assim acontecesse? Mas a escolha foi nossa, o erro foi nosso, e nós queremos culpar a Deus. Então, irmãos, nós devemos, antes de fazer qualquer coisa, antes de colocarmos a mão em qualquer coisa, primeiro devemos consultar a Deus, pedir a Deus a direção, para que Ele nos dê a direção correta, nos mostre o caminho correto e venha nos mostrar o que verdadeiramente Ele quer para nossas vidas. Às vezes não entendemos os propósitos de Deus em todos os sentidos, Às vezes Deus nos tira do lugar, nos põe em outro lugar, e às vezes questionamos: Senhor, por quê? Mas nós não temos que perguntar a Deus por quê. Temos que perguntar a Deus para quê. Porque tudo tem um propósito. Se Deus te tira de um lugar, te coloca em outro, é para que você às vezes seja bênção na vida de outra pessoa.
ou para que você também seja tirado de um certo lugar, para que você aprenda em outra situação, em outra esfera, você aprenda algo que vai servir para a tua vida mais tarde, para mim e para a tua vida mais tarde. Às vezes somos colocados em situações que achamos desesperadoras, mas não, é Deus te moldando, Deus te preparando, Deus te dando uma direção para que você entenda que Ele é Deus em tua vida, para que você entenda que Ele tem o melhor preparado para você. Às vezes passamos por certas lutas, por certas situações, para que nós sejamos moldados. Hoje nós estamos vendo aí esse coronavírus, né? Pessoas perdendo seus entes queridos, pessoas sofrendo no leito. E para nós que conhecemos a palavra, fica uma dica, né? Fica um aprendizado, que nós não somos nada, né? Muitos aí brigando para ser pastor presidente, outros brigando para ser missionário, missionárias, brigando dentro das igrejas por causa de cargo. Era para ser eu, não era para ser ele. Vou sair dessa igreja porque eu estou aqui há 200 anos e o outro chegou agora, já está assim, já está assado. Irmãos, as escolhas são feitas por Deus, porque quando tem um homem de Deus ou uma mulher de Deus à frente do trabalho, à frente da igreja, Deus é que direciona, irmãos. Então muitas das vezes queremos fazer aquilo que Deus tem preparado, nós queremos modificar, nós queremos traçar outros caminhos, esquecemos que Deus é soberano. E o povo ali estava dessa forma. Ah não, porque os amalequitas têm rei, os filisteus têm rei, os amonitas têm rei, todos têm rei, só nós que não temos um rei para nos governar. Ora, se Deus falava com eles praticamente face a face, Deus usava o profeta Samuel. Samuel, se os irmãos lembram, Samuel foi dado à casa de Deus. Voltando um pouquinho na história, sua mãe Ana era estéril, não podia ter filhos, e tinha uma rival que vivia zombando de Ana, vivia tripudiando de Ana, porque Ana não dava filho ao seu esposo Eucana, e Penina vivia zombando. E Ana, amargurada de espírito, mas ela nunca foi contra Deus. Ela simplesmente começou a orar a Deus, buscar a face do Senhor, para que o Senhor lhe desse filho e ela saísse daquela vergonha, saísse daquela perseguição a qual Penina a cometia. Apesar de que o relato bíblico diz que Eucana amava tanto a Ana que toda vez que eles iam oferecer holocausto, oferecer os sacrifícios anuais, a melhor parte ele dava para Ana, a maior parte ele dava para Ana para sacrificar, porque ele amava a Ana. E Deus, vendo tudo isso, Deus concede que Ana tenha filhos. E o primeiro filho de Ana é Samuel. Mas Ana fez um propósito com Deus: se eu tiver um filho, homem, assim que ele desmamar, eu o levarei à tua presença e ele vai ficar no templo para que seja cuidado, para que o Senhor cuide dele. E assim ela fez, entregou ele na mão de Eli, e Samuel foi crescendo, aprendendo o ofício de Eli de sacerdote, de profeta,
E Samuel foi crescendo, conhecendo a palavra de Deus e temendo a palavra de Deus. Então nós vamos ver um caso em que uma mãe pede um filho e quando esse filho vem, ela dá esse filho para Deus. E a retribuição de Deus para com essa mulher é abrir sua madre para que ela tenha outros filhos. Então nós vamos ver que Deus não é troca. Deus não faz troca com ninguém. Mas Deus abençoa aqueles que o temem, aqueles que fazem a sua vontade. Então quando eu e você andamos na presença de Deus, obedecemos a sua palavra, fazemos aquilo que primeiro consultamos a Deus, as coisas fluem em nossas vidas. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqueles que andam no caminho do Senhor são como o monte de Sião, não se abalam. Em meio à pandemia, em meio a tanta coisa, nós buscamos a presença do Senhor. Lógico, temos que nos prevenir, temos que andar com a máscara, né? Eu estou aqui agora sem a máscara aqui porque estou falando aos irmãos, e também estou aqui num ambiente onde está só eu aqui. Então nós temos que nos prevenir, evitar as aglomerações, evitar certas situações que possam nos trazer a doença. Ah, irmão, mas nós somos cristãos, somos super-homens? Não. A Bíblia é bem clara. Enquanto nós tivermos esse corpo corruptível, nós estamos aqui sujeitos a doenças, nós estamos sujeitos a passar por certas situações, por luta, fraqueza. Nós estamos sujeitos a todas as coisas que a terra tem para oferecer. Agora, quando chegar aquele grande dia que nós formos arrebatados, que formos estar com o Senhor, aí nós teremos um corpo incorruptível e seremos transformados pelo poder de Deus. Aí não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dentes, não haverá nada, porque as primeiras coisas se passaram. Apocalipse 21:4 fala sobre isso. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, porque as velhas coisas se passaram. Mas enquanto estamos aqui, irmão, temos que ser obedientes a Deus, buscar a face do Senhor, consultar o Senhor em todas as coisas. O jovem olhou uma menina, é bonita aos teus olhos. Isso eu falo tanto para homem quanto para mulher. É bonito aos olhos, mas e por dentro? Como age essa pessoa junto à sua família, junto a certas situações? Como anda essa pessoa? Se você é cristão, procure uma menina cristã, um rapaz cristão, que seja assíduo na igreja, goste de ler a palavra de Deus, goste de buscar a presença de Deus, goste de estar em oração, goste de estar no templo ajudando, seja em que área for, às vezes é um músico da igreja, mas que ele se dedique verdadeiramente ao Senhor. Então tem que observar todas essas coisas, tanto o homem quanto a mulher, porque senão depois é luta, irmãos. E depois que você escolher, e depois que estiver contigo, a luta não é de Deus, a luta é tua. Aí você vai falar: ah, Deus, olha só o que está acontecendo, essa mulher ou esse homem, olha como é que ele é, olha como é que ele faz, porque você não consultou a Deus. Você olhou com teus olhos, viu que era bonito, que é bonita, pronto, está feito. E em todas as coisas, irmãos, é no trabalho, em todas as áreas da tua vida você tem que consultar a Deus.
Então ali o povo exigiu um rei. Queremos um rei. As outras nações têm, nós também queremos ter um rei. Deus fala para Samuel, que já estava se entristecendo com esse povo, porque o povo, desde o Egito, estava obstinado a pecar, a errar e a rejeitar a Deus. Porque, irmão, se você está numa situação, vamos colocar aqui na terra, você está numa situação na qual você, digamos assim, como é que eu vou colocar? Você está trabalhando num lugar, né? E seu patrão se agrada de você. Aí ele fala para você: olha, eu tenho uma mansão em tal lugar e eu queria que você fosse para lá com a tua família, viver lá. Lá tem uma casa separada no sítio, tem uma casa separada, você vai viver lá. Água, luz, tudo é por minha conta. E você vai ter um salário X por mês. Você vai ter um carro para você se locomover na cidade, para ir à cidade, comprar e tal. Você vai ter um plano de saúde para você e para a tua família. E tudo do bom e do melhor. Tudo que eu comer, vocês também vão comer. Todas as beneficências você vai ter. Você não vai ser meu empregado, você vai ser alguém que faz parte da minha família. De tão agradável que você é para essa pessoa. Aí você vai. Aí você está lá e tal, daqui a pouco você começa. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí você começa: isso aqui está tão enjoado. Poxa, isso o quê? Eu queria ter mais não sei o quê, eu queria ter mais isso ou mais aquilo. Eu acho que eu vou procurar outro lugar. Isso aqui já me encheu, já não consigo mais estar aqui, isso aqui está me desagradando. Ou seja, você está com toda a beneficência, com tudo a seu favor, e você está reclamando, está rejeitando aquilo que o teu patrão, né, te deu, te colocou, se agradou de você. Aí de repente você vai, larga tudo aquilo. Não, eu vou sair, porque não, mas rapaz, você tem tudo aqui. Não, mas eu achei uma coisa melhor lá na cidade. Aí você vai. Chega lá, você começa a quebrar a cara, as coisas começam a dar errado. Aí você começa a lembrar, quando você estava no sítio, você tinha isso, você tinha aquilo, tudo do bom e do melhor, e você rejeitou. E agora você fica naquelas: vou lá e peço perdão e volto, ou vai deixar a vergonha tomar conta de você. Então é complicado. Às vezes é complicado você fazer certas coisas. É como esse povo. Tinha tudo. Deus abençoava, Deus dava comida, Deus, né, plantava, colhia, Deus mandava chuva no tempo certo, a colheita era feita no tempo certo, não faltava os grãos, não faltava nada para aquele povo. Mas mesmo assim o povo estava rejeitando a Deus. Queria um rei. E Deus permite. Vem o rei Saul, o primeiro rei. No princípio, uma maravilha. Mas depois Saul começa a sair do agrado de Deus. Saul começa a errar, começa a fazer o que não era para fazer, começa a fazer o que não era para fazer, começa a desrespeitar aquilo que Deus tinha mandado que ele fizesse, e as coisas começam a sair do controle. Aí Deus rejeita Saul e fala para Samuel ir até um certo lugar, encontrar com Jessé, e dos filhos de Jessé ele ia tirar um rei.
Aí entra novamente a ótica humana. Samuel era profeta, um homem que ouvia a voz de Deus, um homem que entendia como Deus agia, mas naquele momento o seu lado humano falou mais alto. Ele vê o filho de Jessé, um dos filhos de Jessé entrar, forte, alto, bonito, conforme diz a Bíblia, e ele fala, esse aí que Deus vai escolher. Aí Deus diz, não, esse eu tenho rejeitado. Tem outro, não, esse eu tenho rejeitado. Então Samuel começa a olhar pela aparência, mas Deus não vê como o homem vê, irmãos. É como eu estou falando para você, às vezes você vê uma coisa e você acha que é bom aos teus olhos. Vamos botar um exemplo aqui. Deus chama Abraão, tira Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que te mostrarei e far-te-ei uma grande nação. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sai da tua terra e da tua parentela. Aí Abraão me pega e leva Ló. Deus mandou ele levar Ló? Não. Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela, ou seja, deixa tudo para trás, pai, mãe, irmão, primo, sobrinho, deixa todo mundo para trás. Mas ele gostava de Ló. Ló tinha perdido seu pai, ele se sentiu no direito de pegar Ló e levar Ló juntamente com ele. E estava tudo indo bem. Deus, pela misericórdia e pelo amor de Deus a Abraão, Deus também abençoa Ló. E ali vai. Mas chega um certo ponto em que o gado, as riquezas de Abraão e de Ló crescem tanto que já não há pasto para os dois, para o gado dos dois. E ali os pastores do rebanho de Ló, tanto do rebanho de Ló quanto do rebanho de Abraão, começam a se desentender. Havia brigas, conflitos entre eles. E Abraão chama Ló e fala, olha, não está dando certo, os teus pastores, os meus pastores, nós vamos ter que nos separar. Se tu escolheres ir para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu escolheres ir para a esquerda, eu vou para a direita. Aí que entra a ótica e os olhos humanos. Ló, quando olha para as campinas, opa, ali tem pasto, ali tem verde, ali tem tudo. Ele escolhe ir para as campinas. E Abraão vai para uma terra árida, que praticamente não tinha nada aos olhos humanos. Mas quando Deus te escolhe, quando Deus diz que tem uma promessa na tua vida, na minha e na tua vida, não se preocupa não. Pode quem quiser olhar o seu olhar humano e ver que ali é melhor, e Deus te mandar ir para um lugar que parece ser o pior, mas Deus, Ele é Deus, Ele transforma o nada em tudo. Ele transforma o mendigo em príncipe. Ele te faz sentar em lugares excelentes, no meio de pessoas excelentes, para te dar vitória. Mas Ló não tinha essa ótica. Ló tinha a ótica humana. Vou para as campinas. E aí, no desenrolar da história, nós vamos ver Ló passando o sufoco. Foi para uma terra onde havia maldade, onde havia prostituição, onde havia tudo de ruim. Muitos ladrões, muitas prostitutas, muitos homossexuais. Tinha tudo ao contrário daquilo que Deus tinha preparado. E ali ele
vive naquela terra chamada Sodoma e Gomorra, até que Deus se desagrada daquela terra e Deus vem exterminar com aquela terra. Mas por quê? Por uma escolha errada. Mas a misericórdia de Deus é tamanha que Deus ainda permite que Abraão vá lá, envia o anjo para livrar Ló daquele lugar. E Abraão, antes disso, pensando no seu sobrinho, ele fala: Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, tu vai matar todo mundo, mesmo tendo 50 justos? Aí Deus fala: se tiver 50 justos, pelo amor dos 50 justos, eu vou livrar aquela terra. Aí ele: opa, não tem 50 justos. Se tiver 40, livro. Se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, Deus, eu livro. Aí ele viu que não tinha jeito. Então os anjos vão, tiram Ló, manda Ló sair daquela cidade. Inclusive os homens daquela cidade queriam ter relações com os anjos, né, sem saber que eram os anjos. Então nós vemos que as nossas escolhas muitas das vezes nos levam para o caminho da perversão, para o caminho errado, para o caminho da tristeza, para o caminho da dor, para o caminho da agonia. As nossas escolhas, não as escolhas de Deus. Que o caminho de Deus são retos, são perfeitos e são agradáveis. Então, se nós seguirmos o caminho que Deus tem preparado para cada um de nós, verdadeiramente seremos abençoados. Porque quando estamos no caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus, as bênçãos nos seguem. Não precisa nós irmos atrás das bênçãos. As bênçãos nos seguem. E às vezes recebemos coisas que nem esperávamos, nem imaginávamos. Eu sou prova viva disso. É tanta coisa que Deus já fez na minha vida, que às vezes eu paro assim e falo: meu Deus, olha quem eu era lá atrás e olha quem eu sou hoje, o que eu tenho hoje. Pela misericórdia de Deus, em minha vida, na vida da minha esposa. Hoje nós vivemos em paz, tranquilidade. Às vezes acontecem algumas coisinhas, às vezes, né, porque, como eu já disse, somos seres humanos, temos que passar por certas situações às vezes acontecem algumas coisas, mas em tudo somos mais do que vencedores, porque Deus tem nos dado da sua graça. E para resumir, Saul é escolhido rei, Saul começa a errar, Samuel vai à casa de Jessé, e como eu disse, Samuel, com a ótica humana, começa a olhar os filhos de Jessé, que eram fortes, eram guerreiros, e Deus rejeita todos eles, e fala: ainda há algum dos teus filhos? Aí Jessé: tem um mais novo. Cadê ele? Ele está lá cuidando das ovelhas e tal. Não, manda chamar ele. Enquanto ele não chegar aqui, a gente não vai sentar para comer. E quando entra aquele menino franzino, segundo a Bíblia, ruivo, franzino, aí já eu aqui conjecturando, Samuel deve ter olhado e falado assim: não é possível que seja esse não. Não é possível. Pô, os outros irmãos dele aqui tudo forte, guerreiro, lutador, não é possível que seja esse menino. Aí Deus fala para Samuel: esse aí eu tenho escolhido, unge ele. E Davi foi ungido rei. Mas há um porém. Ele foi ungido rei, mas não foi para assumir logo não. Ele foi ungido rei, esperou aproximadamente 17 anos para se tornar o rei de Israel.
passou por muitas lutas, perseguições. Saul persegue Davi, tenta matar Davi várias vezes. Saul cai nas mãos de Davi por algumas vezes, mas Davi, com sabedoria, por temor a Deus, não toca no ungido do Senhor, que a própria Bíblia diz que ai daquele que tocar no ungido de Deus, né? Então ele tinha sido ungido por Deus, então Davi não iria tocar nele. Esperou o momento certo para que se tornasse rei. E trazendo para os dias de hoje, você tem um chamado para ser um pastor, você tem um chamado para ser um presbítero, um evangelista, ou que seja, dentro de uma igreja, aguarde o seu tempo. Ah, mas está demorando. Não está demorando não, irmãos. É porque é o tempo de Deus. Deus faz tudo certo, na hora certa, no momento certo. No momento que for para você ser o pastor presidente de alguma igreja, Ele vai te pegar e vai te colocar lá de uma maneira que você não vai nem entender. Algo vai acontecer, fatos vão acontecer que vão te levar a isso. Então aguarde o seu tempo. Não tente ultrapassar, não tente fazer como nós vemos muitos aí, que recebem uma palavra. Oh, vejo você dirigindo uma igreja, vejo você como pastor presidente de uma igreja. Ele vai ali, aluga uma lojinha que cabe 5 pessoas, 4 pessoas, e bota lá dentro e começa a falar: eu sou pastor presidente da igreja tal. Quando você vai lá ver uma igreja com 5 pessoas, 6 pessoas, e não prospera. Prosperar não estou dizendo financeiramente não prospera em questão de almas. Fica naquilo ali, passa ano, sai ano, e aquilo ali vai ficando, e nunca acontece nada. Mas quando aguardamos o tempo de Deus, o momento de Deus, aí as coisas acontecem da maneira que tem que acontecer. Então que Deus possa dar sabedoria a cada um de vocês, que Deus possa dar entendimento, que possa falar contigo através da sua palavra, através de sonhos, através dos profetas, que ainda existe profeta nessa terra. Mas procure consultar a Deus para os seus empreendimentos, para os seus desejos, para as suas vontades, para saber se é de Deus. Para o seu noivado, para o seu casamento, para que área seja da sua vida. Consulte a Deus e vê se verdadeiramente é isso que Deus quer na sua vida. Então que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Vou estar orando agora para que Deus faça o seu mover. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Pai querido e amado, por esta madrugada, Pai querido e amado, a qual podemos falar contigo. Quero te entregar nas tuas mãos a cada um, Pai querido e amado, que vai ver esse vídeo. Que cada um, Pai querido e amado, com o seu problema, com a sua situação, com a sua causa, que possa ser julgada por ti, Pai querido e amado, e que possa, Pai querido e amado, ser trazida a solução, Pai querido e amado, para os seus problemas. Que tu possa entrar com providência na vida de cada um, nos seus ministérios, na sua vida pessoal, nas suas causas na justiça. Que tu venha, Senhor amado e querido, fazer o teu mover, que tu venha derramar a tua unção sobre este Brasil, sobre o mundo, Pai querido e amado, que está passando por essa pandemia, e que teu nome possa ser exaltado, que possam, Pai, saber que tu és Deus, e que tudo, Pai, vem de ti, que todas as coisas são feitas por ti, e que todas as soluções são dadas por ti. Que dos altos céus tu perdoes nossas falhas, nossos erros, que tu possa nos dar a direção correta
para nos firmarmos em Ti e cada dia mais buscarmos a Tua face para que Teu nome seja glorificado. Que nós venhamos diminuir, mas que Tu venhas crescer, porque o grande és Tu. Tu és o grande eu sou, aquele que tudo pode, aquele que criou o céu, o mar e a terra e tudo que nela há. Então a Ti confiamos, Pai querido amado, as nossas vidas, os nossos anseios e as nossas lutas. Toma tudo em Tuas mãos e nos dá vitória, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz e tenham um sábado abençoado na presença de Cristo.